O presidente eleito Jair Bolsonaro se reuniu com a bancada do PSL pela primeira vez após o vazamento de uma conversa pelo WhatsApp que mostrou desavenças entre os deputados eleitos Eduardo Bolsonaro e Joyce Hasselmann no fim da semana passada. E o episódio esteve entre os temas do encontro. Os presentes na reunião negaram que tenha havido algum puxão de orelha pelo ocorrido. Segundo o deputado Eduardo Bolsonaro, o presidente eleito não chegou a proibir as conversas no grupo, mas disse preferir que elas sejam feitas individualmente. O presidente Jair Bolsonaro, ele é contra a criação de grupos de WhatsApp, porque em um grupo existem diversas pessoas e quando esses prints vazam, ninguém sabe quem é que vazou. Então o ideal são conversas pessoais ou conversas de WhatsApp um com o outro. E aí, em caso de vazamento, eles sabem quem é que vazou. Até o fim da atual legislatura, a liderança do PSL na Câmara vai ficar com o deputado delegado Valdir. Em fevereiro, quando a futura bancada tomar posse, vai ser escolhido um novo líder. Segundo Eduardo Bolsonaro, outro pedido feito à bancada pelo pai é que, pela maioria ser de novatos, tenham cautela ao chegarem ao Congresso. O presidente ele relembrou ali o tempo de campanha, pediu um pouquinho de serenidade aos candidatos para não declarar votos para a presidência da Câmara ou quaisquer outros cargos, para eles primeiro sentirem o clima. Ainda as negociações dentro da Câmara, as articulações, eles estão ocorrendo. Então, mais para frente, eles vão ter uma visão mais clara de como proceder nessas votações. Jair Bolsonaro também se reuniu com bancadas do PP e do DEM, partido do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Para o comando da casa no ano que vem, ele não deve indicar um nome do PSL e deve anunciar neutralidade na disputa. De Brasília, Levi Guimarães. Será, professor, esses parlamentares vão dar trabalho, hein? É aquilo que nós já comentamos, é necessário dar uma ordem unida e pôr ordem na casa, no galinheiro, porque está uma confusão danada no interior do partido. O que acontece? O partido era um partido frágil, pequeniníssimo tal, e que só existe por causa do Jair Bolsonaro. Quer dizer, e os parlamentares que foram eleitos, em sua maioria só foram eleitos por causa do nome Jair Bolsonaro, não foram eleitos porque eram conhecidos, e grande parte é gente novata na política, a maior parte deles gente novata, muitos que ficaram conhecidos por causa da internet, do WhatsApp, tá? Eu vi até um agora nessa imagem que passou, um sujeito meio caricato, acho que lá do Centro-Oeste, que é uma figura patética até. Essas pessoas não sabem o que é o parlamento, não sabem o funcionamento da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, não conhecem o regimento, imaginam que pode fazer tudo e não pode. Então é necessário que essa renovação signifique qualidade. Renovação não é simplesmente trocar o Paulo pelo Pedro, mas é melhorar a qualidade. Já é um grande avanço trocar, mas precisa de muito mais que isso. Precisa melhorar a qualidade da representação popular. O PSL são 52 parlamentares. Deve se transformar em fevereiro no maior partido, porque uma hora é o PT com 56 na Câmara dos Deputados, porque muitos vão migrar para o PSL, que é o partido do presidente. Pode ser que atinja até 70 parlamentares. Agora precisa ter ordem, precisa ter líder, vice-líder, precisa ter uma estrutura orgânica, mas não tem nada disso e não tem porquê. Porque foi criado por causa ele existia, mas na prática ele foi criado, né, para a campanha eleitoral. Então não há uma visão de mundo, uma proposta orgânica, uma proposta política ideológica. Na verdade, existiu o partido por causa de Jair Bolsonaro. Então estão criando agora seríssimos problemas para o presidente eleito com essas brigas internas. E por fim, algo que eu já disse aqui há semanas, portanto não é profecia do passado ou engenheiro de obra pronta, isso eu acho lindo, engenheiro de obra pronta. Filho não é cargo, os filhos não estão ajudando o pai, os filhos vão se transformar em focos gravíssimos de problemas, os três, Carlos, Eduardo e Flávio. Não é monarquia, isso daqui é uma república. Enquanto o pai não se dissociar politicamente dos filhos, ele vai ter problemas. E eu disse isso dia muito, escrevi e falei aqui há várias semanas, e a situação fica cada vez mais grave. Quem deveria falar não era esse Eduardo Bolsonaro, eu sei que ele está saindo da liderança do PSL, era o vice-líder, que é o delegado Valdir lá de Goiás, salvo engano. Ele vai, fala tal, põe outra parlamentar, senão eles vão criar problemas. O PSL tem de ser um partido de apoio ao governo, e não um partido que crie problemas ao governo.